Fala, meu querido, beleza? Ó, satisfação estar aqui com você, Bisonho. E ó, prazeraço. Vamos aqui para a parte 2 dessa aula que é Direito Constitucional do Zero. Professor, eu cheguei na sua aula aqui, eu não assisti a aula parte 1. Não tem problema, beleza? Se você chegou já na parte 2, não tem problema. Só que assim, depois, terminando esse vídeo, você obviamente vai ver a parte 1 para dar aqui aquele fechamento aí no conteúdo. É um projeto, redação não, né? O Direito Constitucional aqui do Zero é um projeto bem bacana para você aprender constitucional literalmente do zero. Mas já que eu falei do redação do zero, para você que tem dificuldade em redação, tá vindo um novo concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, claro, os dois últimos concursos não teve redação, mas há uma chance grande de novo concurso ter redação, porque a regra na PM aqui tem a redação. A gente preparou para vocês algumas aulas gratuitas, beleza? Para você aprender a fazer redação. Depois vai lá no meu Instagram que eu vou estar postando um link lá para vocês entrarem. Fechado? Ó, um grande abraço. Eu vi com alguma colega que colocou aí e falou assim, pô, tem muita dificuldade nessa matéria. Fico tão feliz de ter você aqui, porque eu vou poder te ajudar, poder ajudar você aí a esclarecer essa matéria, que é linda, maravilhosa, muito tranquila e que a gente vai aqui para gabaritar. Valeu? Então a galera que está acompanhando a gente aí, a Clotilde sempre, né? Aqui nas aulas ao vivo, que eu já tô ligado nela. A Dudu também aí, ó. Beleza? Tamo juntos. E todo mundo aí com a gente. Valeu. Ó, vamos lá então. Já joga na tela aí que eu não vou enrolar aqui não. Já vou direto pra aula. Tá aí pra vocês, ó. Pessoal, é o seguinte. Na aula anterior, na parte 1, a gente falou lá sobre... Eu parei justamente na parte que fala que a casa é asilo inviolável no indivíduo. A gente está estudando aqui o artigo 5º da Constituição Federal. E eu falei lá a questão da casa, né? Pô, ninguém pode entrar na sua casa sem a sua autorização. Beleza? Mas existem algumas situações que eu vou poder entrar na casa do indivíduo sem autorização dele. Para prestar socorro, uma situação de desastre. Por exemplo, uma situação do flagrante delito. E também com ordem judicial. Só que tem um detalhe. Com ordem judicial, eu só posso entrar na casa do indivíduo durante o dia. Aí eu falei para você alguns conceitos importantes, por exemplo, o que é considerado dia? A gente tem que sempre seguir o conceito legal. O que o conceito legal traz para a gente? Que dia é considerado ali 5 horas da manhã até as 21 horas. É isso que você ouviu mesmo. Davi, 21 horas está à noite, já está escuro. Cara, aqui o critério não é sol, não é lua, é o critério legal. É o que a lei de abuso de autoridade traz para a gente. Então, o que é considerado dia? É aqueles atos judiciais que são executados entre 5 horas da manhã e às 21 horas. É isso que está previsto na lei de abuso de autoridade lá. Outro ponto importante que eu falei para você é o conceito de casa. O conceito de casa é um conceito mais amplo. Beleza? Então você não pode pensar na casa apenas na minha casinha que você tem lá, linda, maravilhosa. Não. Casa pode ser um quarto, tá, gente? Cuidado. Um quarto de hotel, pode ser também um quarto de motel. E até escritórios aí de advocacia, escritório de contabilidade, desde que não abertos ao público, vai ser considerado também casa. E assim, gente, um ponto importante. O hotel, por exemplo, não é todo hotel que é considerado casa, não. As áreas comuns do hotel não são consideradas casas, não é considerado uma casa, porque é um local de acesso a qualquer pessoa. Nós estamos falando aqui o quarto do hotel, beleza? Então esse é um ponto importante que eu quero que você já anota aí, já coloque o seu caderno, que é um ponto aí que merece muita atenção, beleza? Então, tá aí para vocês, a gente viu isso na parte anterior. E aí, Yara, viu, eu não assisti essa aula. Fica tranquilo, meu brother. Depois você pausa aí. Pausa não, termina essa aula, você vai lá e vai assistir. Fechado? A gente vai continuar então a partir daqui. É chato pra caramba, mano. Tem que ficar pedindo like pra você, beleza? Então eu vou... Um dia eu vou parar de pedir like, mas enquanto isso não acontece, cara, deixa o seu like. Show? Então a Clotilde tá aí, ó. Deixa o like. É isso aí. Muito obrigado. Preciso da colaboração de vocês para esse projeto continuar vivo aqui. Eu tô passando essas coisas aqui porque tudo isso que eu expliquei, ó, já tá aqui nesse material. Beleza? Então eu tô só passando porque eu já expliquei isso para vocês, mas nesse material é um material bem completo e essa aula vai ser uma aula bem completa mesmo. Então eu vou fazer concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Vem cá que essa aula é para você. Vou fazer concurso para a Polícia Militar de Caxumbinha. Essa aula é para você. Vou fazer concurso da Polícia Civil Essa aula é para você. Beleza? Vamos lá, ó. É inviolável, ou seja, não pode ser violado. Beleza? A palavrinha aqui, mano. Olha essa palavrinha aqui, Bisonho. Inviolável se da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Aí o detalhinho, ó. Salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal e instrução processual
penal. Filho, aqui eu chamo sua atenção pra caramba. Beleza? Primeira, pegadinha de prova. Como é que vai cair isso na minha prova? Já, cara, logo de cara vai falar assim, ó, é violável. Então tá errado, é inviolável. É o quê? Não pode ser violado. Beleza? Então é aquilo que não pode ser violado. Então o que eu não posso violar? É correspondência? É a carta lá que chega lá, carta de luz, carta de água, a carta que chega lá na sua casa. Isso não pode ser violado. Comunicações telegráficas. Ah, Davi, não tem mais telégrafo, né? Se você for pesquisar aí, você não vai encontrar mais. Mas há algum tempo atrás tinha. Beleza? Não tem mais, mas tinha um tempo atrás tinha. Então a Constituição é de 88, por isso que prevê essa situação. Mas vamos lá. Comunicação, correspondência, comunicação telegráficas, de dados e comunicações telefônicas. Isso, meu brother, essas comunicações aqui, elas são invioláveis. Eu não posso violar isso aqui. Mas tem um detalhe importante. A Constituição Federal, ela fala aqui, ó, salvo no último caso. Que último caso é esse? Comunicações telefônicas. As comunicações telefônicas, elas sim podem ser violadas. Agora, em que situação vou poder violar uma comunicação telefônica? Meu brother, tem que acontecer aí duas situações, tá? Duas situações. Beleza? Primeiro ponto importante, para eu ter uma violação das comunicações telefônicas, eu preciso de ordem judicial. Show? E eu preciso ter duas finalidades. Uma das duas finalidades, né? Primeira finalidade, investigação criminal ou instrução processual penal. Perceba que eu estou falando aqui de crime, meu brother. Então, eu vou ouvir a ligação do cara, eu vou grampear o telefone do cara, uma situação criminal. Ou aquele cara está sendo investigado ou aquele cara está sendo processado. Então, são duas situações em que eu vou poder ali ouvir as comunicações telefônicas. Aonde está a pegadinha de prova aqui? Vai falar para você que é uma situação de instrução processual civil. Tá errado. Eu só vou poder grampear o telefone do cara em situações penais, quando envolve crime. Então, se mudar essa palavra aqui, instrução processual civil, tá errado. É instrução processual penal. Essa aula serve para o INSS? Serve para qualquer, né? Qualquer concurso que tiver direito constitucional serve. Concurso da prefeitura de Cachumbinha serve. Sacou? Então isso é um ponto importante. Aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. Eu posso gravar as minhas ligações? Será que é crime? Um cara me liga, você vai lá e grava as ligações do cara. Beleza? O cara me liga, eu vou lá e gravo as ligações desse cara. É crime? Gravar a ligação telefônica é crime? A resposta é, vamos lá, a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, sem o consentimento do outro, quando ausente causa legal de sigilo ou reserva da conversação, não é considerada prova ilícita, ou seja, não é considerada crime. Então, você pode gravar as ligações telefônicas? Pode. Beleza? Muito falou que não é crime, né? Mas você pode gravar as ligações telefônicas, sim, que você recebe. Não é considerada crime. Agora, um detalhe, tá? Somente não vai ser considerada crime quando há uma ausência de causa legal de sigilo ou de reserva de conversação. Se por algum motivo aquela ligação já tiver a previsão na lei que aquela conversa ali não pode ser uma conversa sigilosa, por exemplo, aí sim, né? Estamos falando aqui de presidente da República, estamos falando aqui de outras paradas aqui, situações em que pode ser impedido ali a gravação dessa ligação telefônica. Mas via de regra, não é crime. Beleza? Um outro ponto importante segundo o artigo 5º da Constituição Federal aqui, inciso 12, que é o que nós estamos trabalhando, aqui somente as comunicações telefônicas que podem ser violadas. A correspondência pode ser violada? Não. A comunicação telegráfica pode ser violada? Não. De dados pode ser violada? Não. Somente as comunicações telefônicas. Perceba que fala aqui, ó, salvo no último caso. O último caso qual é? Comunicações telefônicas. Por que eu estou te falando isso? Professor, quando a gente vai lá na lei de execução penal, lá a gente percebe quando o cara vai para o RDD que a correspondência do preso, a correspondência, as cartas que o preso recebe, pode ser violado. Posso violar as correspondências ali. Isso aí não seria considerado um ato inconstitucional, um crime, alguma coisa nesse sentido? Nesse caso não, pessoal. Por quê? Ali está ligado à questão de segurança pública.
Está ligado ali uma questão de segurança do nosso país, do nosso estado, da nossa população. Então, nesses casos, não há que se falar de crime, beleza? Só que tem um detalhe. A Constituição Federal aqui, de forma expressa, ela não prevê a violação da correspondência. Então, como é que você tem que ficar atento aqui? No que for cobrado na sua prova. Se falar assim, ó, de acordo com a Constituição Federal, você vai seguir o que está aqui. Somente as comunicações telefônicas que podem ser violadas. Se falar de acordo com o entendimento da jurisprudência do STF, de acordo com o entendimento do Tribunal Superior, aí você vai falar que as correspondências podem sim ser violadas. Então, perguntando para você, respondendo para você, ó, o sigilo como é que fica a questão do sigilo das correspondências? Tá aqui, ó, por razões excepcionais, admite sim a violação das correspondências. Mas um detalhe, isso aqui é uma decisão do STF, isso aqui nós estamos trazendo aqui a decisão dos tribunais. Então, se falar de acordo com a Constituição Federal, você vai seguir o que eu acabei de falar com você, tá? Então, muito cuidado aí. Opa! Vamos continuar, Bisonho. Vamos agora para o inciso 13. Perceba que é bem completo, né? Aqui é o seguinte, aqui a gente tem o arroz e feijão, que é mais cobrado em prova. O que é o arroz e feijão? É o texto da Constituição Federal, sem dúvida nenhuma. O que mais é cobrado em prova é 90% das questões vai cobrar o texto da Constituição. Esses 10 a 20% aí, que dependendo do seu concurso, que vai ser cobrado, eu vou trabalhar aqui também. Que aí entra tal de jurisprudência e doutrina. Principalmente jurisprudência. O que é jurisprudência? Né, para você que não sabe. Ah, professor, qual a diferença? Ó, presta atenção aqui, ó. A lei, pessoal, a lei, que ou seja, que a gente fala lei seca, 80% das suas questões de prova, dependendo do concurso até mais, tem 90% aqui, beleza? Vai ser tirada da onde? Da letra de lei. Ou seja, do texto da Constituição Federal. Isso aqui, ó. Do texto da Constituição Federal. Isso aqui. Agora, nós temos aqueles 20%, 10% das questões que são tiradas da jurisprudência. Beleza? Da jurisprudência. E se for cobrar alguma coisa de jurisprudência, eu vou estar falando aqui com você. Então fica tranquilo que nossa aula aqui é qualquer questão de direito constitucional cair, você está preparado. Então a nossa parada é essa daqui. Fechado? Vamos lá então, ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atender as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Meu brother, aqui está falando o seguinte, que você pode ter qualquer trabalho, você pode ter qualquer ofício, você pode ter qualquer profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, você pode ter qualquer emprego, desde que você preencha os requisitos na lei. Ah, eu quero ser médico. Ah, eu vou comprar um jaleco e ser médico. Não é assim, né? Não seja burro. Você vai ter que o quê? Você vai ter que ir lá passar no curso de medicina, estudar, fazer medicina, belezinha, se formou, tirar o CRM para você ser médico nesse país aqui. Ah, eu quero ser advogado. Não, mano, não é só comprar a roupa social e falar que é advogado, não. Tem que fazer o AB, tem que formar em direito, aquela coisa toda. Então, para você exercer uma determinada profissão, tem que estabelecer se você tem que atender as qualificações estabelecidas em lei. Fechado? O João pergunta, onde acha essa jurisprudência? Mano, nem compensa. Sei lá, porque é uma bagunça. Você vai no site do STF, você vai achar todas elas lá. Mas é uma bagunça. Não compensa você ficar pesquisando isso. Por quê? Velho, se for vou fazer concurso da Polícia Militar, mano, sinceramente, dificilmente é cobrado. Só que a minha parada aqui com vocês é direito constitucional do zero. Então você vai saber tudo aqui. Entendeu? Mas nem compensa você ficar perdendo tempo com isso. Pega o que eu estou trazendo aqui para você. Porque tem jurisprudência que nem é cobrada em prova. Então a gente traz o que é cobrado. Então vamos lá, gente. Esse dispositivo que a gente acabou de ver aqui, perceba o seguinte. Ele é um dispositivo que a gente fala que tem a sua eficácia contida. Como assim eficácia contida? Perceba o seguinte, que para o cara ser alguma coisa, para ele exercer alguma profissão, ele precisa ter as qualificações previstas em lei. Então ele é algo contido. Você fala assim, ah não, o Harry Potter aqui, que é o nosso cameraman, o Melo, ele é um cara contido, que é um cara na dele.
Beleza? É um cara contido, é um cara na dele. Agora, se eu falo assim, mano, o Melo é um cara pleno. Você fala assim, ó, Melo é um cara pleno. Se eu falo que Melo é um cara pleno, mano, que ele é um cara 100% realizado, não é um cara contido, é um cara, né? Um cara pra cima e aí vai. Então, quando eu falo eficácia plena e eficácia contida, só pra você ter noção aí, que isso é um outro tópico que você estuda em direito constitucional, quando eu falo que eficácia contida, é que existe uma lei que trava o exercício daquele determinado direito. Então, por exemplo, para eu exercer o direito de ter uma profissão, preciso estabelecer o que a lei trata, o que a lei estabelece. Então, é algo contido. Eu posso ir, mas desde que eu preencho o que está na lei. Observação importante. Observação importante. O exercício do jornalismo, para você ser jornalista, beleza? É inconstitucional a exigência de diploma de graduação superior. Então, para você exercer a atividade de jornalista, eu quero ser jornalista, por exemplo. Eu quero ser igual o William Bonner, apresentar o Jornal Nacional. Precisa de diploma de jornalista? Não. Isso é inconstitucional. Então, por exemplo, um cara que tá aqui, não, um cara, pô, o cara nunca estuda uma faculdade na vida e vai lá para uma emissora de televisão e começa a passar ali notícias para você. Ele pode? Pode. Porque não é exigido diploma de graduação superior para exercer essa profissão. Beleza? Então não importa se o cara tem diploma ou não. Isso não é requisito para exercer aquela profissão. Claro, gente, a empresa ela pode exigir que o cara tenha diploma. Beleza? Mas não é algo obrigatório que a lei estabelece, que obriga. Segunda observação importante. O STF também entendeu não ser exigível inscrição em conselho de fiscalização como condição para o exercício da profissão de músico. Isso é interessante. Então, para você ser músico, você não precisa participar do conselho de músicos. Beleza? O CRM, né? Conselho Regional de Músico? Não, pelo amor de Deus. Então, assim, para o cara tocar no boteco, precisa não, tem que ter a carteirinha de músico para tocar no boteco. Isso também não precisa. Show? Então, uma decisão importante, já que foi cobrada em prova de concurso, porque eu estou trazendo aqui para você. Terceira observação. Vamos lá. Por fim, em relação à liberdade de profissão, o STF considerou crime de bagatela, com base no princípio da insignificância, o exercício da profissão de flanelinha. De flanelinha. Então, o cara que exerce a função de flanelinha, esse cara, na verdade, não é considerado crime aquilo que ele está cometendo. É um crime de... usa o princípio da bagatela, estuda lá em direito penal. O princípio da insignificância. Porque é o seguinte, presta atenção. Por lei, aquele flanelinha não pode cobrar de você para estacionar um determinado local que é público. Então, um local público, por lei, você não é obrigado a pagar o flanelinha. Beleza? Então, em tese, aquele flanelinha ali estaria cometendo um crime. Porque ele estaria cobrando algo que pertence ao poder público, não pertence a ele. Só que o STF considerou isso aí, considerou o princípio aí da bagatela, ou seja, o princípio da insignificância. Ou seja, deixou aquilo ali, aquele ato ali não vai ser considerado ali crime. Beleza? Princípio da insignificância. Então, fica atento com isso aí, um ponto importante para vocês. Show de bola? E tudo certo. Vamos lá, continuando aqui com vocês, ó. É assegurado a todos acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Perceba, isso aqui é o seguinte, cara, presta atenção. Presta atenção. Isso aqui, meu brother, tá falando a questão, principalmente aqui, do jornalista. Então você, por exemplo, eu sou do Monster Concurso aqui, eu chego para você e falo assim, ó, pessoal, acabei de ter informação que vai sair amanhã o concurso da Polícia Militar da Bahia. Beleza? Eu chego para vocês, gente, eu acabei de ter informação que amanhã vai ser o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, do Espírito Santo. Eu sou obrigado a citar a fonte, sim ou não? Não. Segundo a Constituição Federal, é assegurado a todos acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Perceba que eu estou aqui na condição de jornalista. Eu estou transmitindo informação para vocês. Eu não preciso falar a minha fonte.
Não sou obrigado a falar minha fonte. Não, minha fonte é fulano de tal. Não preciso, não sou obrigado. Então o jornalista ele tem essa prerrogativa. Perceba que não é todo mundo que tem essa prerrogativa. São aquelas pessoas, ó, quando necessário, esse profissional. Sacou? E aí, isso é um ponto importante. Bacana? Isso é um ponto importante aí que eu quero que você preste atenção. Ah, Davi, mas a justiça pode exigir que você fale a fonte? Não. Beleza? Não. Então tá aqui para você, ó. Inclusive já aconteceu uma situação com isso. Eu conto aqui um pouco aqui na minha apostila aqui. Eu falo para vocês detalhes aí sobre isso, mas não há nenhuma punição para o cara que a justiça vai lá, fala assim, não, quero que você me fale a fonte. E o cara não mostra a fonte, não existe nenhuma punição por esse sentido, porque é amparado pela Constituição Federal. Continuando. Eita, subiu um pouquinho aqui, gente, foi mal. Vamos lá. Beleza. Vamos agora para o 15, tá? O artigo 5º ele é grande, ele é extenso. Vamos aqui para o inciso 5º da Constituição Federal. Beleza? Que fala o seguinte aqui pra gente, ó. Presta atenção. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nos termos da lei nela entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, meu bode, você pode no Brasil, no tempo de paz, você pode sair e entrar com seus bens, não tem nenhum problema em relação a isso. Lembrando que sempre nos termos da lei. Sempre nos termos da lei. Ah, meu Deus, eu quero ir pro Japão. Beleza, você quer sair do Brasil. Você quer ir pro Japão, você quer sair do Brasil. Mas é de todo jeito? Não, tem lei. Eu quero ir pros Estados Unidos. Brother, você tem que ter o visto, tem que ter o passaporte. Então, perceba que aqui fala, é livre a locomoção em território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, ou seja, do jeito que a lei trata, da maneira que a lei trata, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. E perceba que eu estou falando em situação aqui que a gente está em tempo de paz. Se estiver em tempo de guerra, meu brother, estado de sítio que a gente chama, aí a parada muda. O seu direito de locomoção ele pode ficar ali, ele pode ser restringido. Beleza? Cuidado com isso. Tem um ponto aqui. Não é a Ucrânia, tá tendo a guerra lá, o pau quebrando lá, mano. Ninguém pode sair da Ucrânia, não. Homens, né? Homens não podem aí sair da Ucrânia de maneira nenhuma. Beleza? Então esse é um ponto importante aí. E aí eu também comento aqui para vocês o seguinte, ó. Isso aqui é a liberdade de ir e vir, né? É a figura central do sistema das liberdades aí fundamentais. Que pode ser assegurada mediante garantia de habeas corpus. Gente, se de alguma maneira sua liberdade de ir e vir, sua liberdade de locomoção, ela ficar violada, você tem um remédio constitucional que chama habeas corpus. A gente vai discutir isso depois, posteriormente, mas o habeas corpus é um remédio constitucional que você pode estar utilizando, pode estar invocando ele, caso a sua liberdade de locomoção seja restrita por algum motivo. Beleza? Então, isso é um ponto aí. E um ponto importante aqui, né, da liberdade de locomoção existem situações que você pode perder ou restringir ou ter uma restrição ali, né, nem que temporária, mas você tem do seu direito de ir e vir. Então tem situações que o seu direito de ir e vir ele pode ser restrito. Por exemplo, primeira situação, condução coercitiva de testemunhas, beleza? Ou mesmo de internação compulsória para tratamento médico, inclusive psiquiátrico. Então percebe que é uma situação onde o direito de ir e vir está sendo ali violado. Exigência de passaporte para o exercício da liberdade de deixar o país, é o que eu falei com você, ou nele ingressar. Então se você quiser sair de um país, precisa de passaporte, precisa de visto. Caso você não tenha esse documento, você não vai ter como sair. Então perceba que existe uma restrição do seu direito de ir e vir. Um outro exemplo aqui é a cobrança de pedágio para uso de estradas mantidas pelo poder público. Então é uma situação também que, de uma certa forma, vai restringir também o seu direito de ir e vir. Né? Se você não pagar o pedágio, você está sujeito a uma multa. Não que eles vão te prender. Mas existe uma restrição do seu direito de ir e vir, uma regulamentação nesse sentido, né? Nas estradas ali do pedágio. Então perceba que o direito de ir e vir ele não é absoluto. Existem exceções, existem situações que
podem ali restringir o seu direito de ir e vir. A própria prisão também, é claro, né? Vai ser também uma restrição clara aí de sua liberdade de locomoção. Fechado? Tranquilo aí? Suave na nave? Boa tarde, Wanderson. Wanderson Santos, boa tarde. Franciele estava aí também. Boa tarde a todo mundo que tá chegando. Seja bem-vindo. Beleza? Se você tá chegando agora, já mete o like, mete a dedada nesse negócio aí, moço. Se inscreva no canal e vamos pra cima. Vamos pro inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, primeiro ponto, pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Então, meu brother, o que é isso? Mexi aqui no tripé aqui, né, mano, da câmera. Eita, nós, voltou. O que é isso, meu brother? Preste atenção, bisonho. Ô, bisonho, presta atenção. Você tem um direito de manifestação. Direito de reunião é isso, direito de manifestação. Vai lá o Bolsonaro, aí você mito e faz arminha. E faz arminha, né? É um direito que você tem. Vai lá o Lula. O Lula é ladrão. Aí vai o Lula. Aí chega lá o Lula, aí você, Lula livre, Lula livre. Aquela coisa toda, né? Você já percebeu, né? Ó. Ó pra você ver o negócio. Aqui assim, ó. Aqui é um. Aqui já é outro, né? Ó pra você ver como é que muda as coisas, né? Isso chama-se comunicação. Tá? Isso é comunicação não verbal. Não verbal. Mas enfim. Isso é outra parada. Que eles estão te manipulando o tempo todo. Você nem sabe disso. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Cara, as pessoas vão ali, recebem político, bota o político nas costas e tal, aquela coisa toda. Eles podem fazer isso? Pode, o direito de manifestação. Isso é previsto pela Constituição Federal. Não há nenhum erro nisso, não há nada de errado nisso. Agora, essa reunião ela tem que ser pacífica. Ela tem que ser uma reunião sem armas. Beleza? E tem que ser um local aberto ao público. Agora, um ponto interessante. Eu preciso de autorização. Para poder ir lá receber o Bolsonaro, ir lá receber o Lula, fazer uma manifestação, por exemplo, sei lá, vai fazer uma carreata, por exemplo. Preciso de autorização? Não. O que eu preciso? É de um prévio aviso. Não é autorização. É um prévio aviso à autoridade competente. Que autoridade competente é essa? A Constituição Federal não fala, não precisa ficar preocupado aqui não. Mas a autoridade competente, gente, pode ser a Polícia Militar, pode ser a Prefeitura para fechar a rua. Tá certo? Então, assim, o que é pegadinha de prova aqui? Vai falar para você que depende de autorização. Vai tirar esse independe, esse in aqui, ó, e vai falar que depende de autorização. Tá errado. Estudando bizu, moço. Estudando bizu. Na Constituição Federal não tem nada de depende, não. Tudo é independe. A única situação que você vai depender de algo aqui é aqui, ó, de prévio aviso. Depende de prévio aviso. Depende de prévio aviso. Mas precisa de autorização? Não. Agora depende do prévio aviso. Agora eu vou te falar uma coisa. A marcha da maconha, a galera que faz a marcha da maconha, é permitido por lei? O Melo, por exemplo, é doido para liberar maconha. Olha pra cara dele, você vê que é um cara tem cara de maconheiro. É o menino que trabalha aqui, tá, gente? Infelizmente tem essas coisas. Ah, você condena a maconheiro, eu não quero, mas infelizmente né, é a situação que a gente vive no país. Aí o que acontece? A vontade dele é liberação. Pra ele fumar maconha de doidade, aquela coisa toda. Será que ele pode participar da marcha da maconha? Fazer a marcha da maconha com a sua galera? Cara, é legítima e é permitido sim. O STF permite sim a marcha da maconha. Então, a galera que vai lá e fala assim, ó, libera a maconha. Não estaria aqui fazendo apologia ao uso de drogas. Beleza? O detalhe, nessa manifestação, elas não podem incentivar, né, ter cartaz ou alguma coisa assim, incentivando as pessoas a usarem a maconha. Use maconha, porque maconha é bom. Isso não pode. Isso aí seria algo que não seria permitido. Mas essa marcha da maconha, brigar ali, né, brigar no bom sentido, né, assim, fazer defender uma ideia da importância da liberação da cannabis, vamos dar um nome para ela, né, o nome científico da planta, meu brother, não há nenhuma vedação nesse sentido.
E aí vale só um parênteses, que é o seguinte, pessoal. Talvez quando a gente lembra da marcha da maconha, a gente pensa aqui no maconheiro, né? Pensa no Melo, por exemplo, maconheiro. Não, mano, tá? Brincadeira à parte aqui, você não pode pensar só no maconheiro. Você tem que pensar também nas mães que tratam os seus filhos utilizando princípios ativos da cannabis. Claro, não quer dizer que vai dar pro filho lá a maconha para ele fumar, não, né? Mas o princípio ativo que a cannabis ela produz, nós estamos falando aqui de tratamento aqui de autismo, que vem crescendo muito no Brasil, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Então já tem estudos que comprovam a melhora do comportamento da criança com a utilização do princípio ativo da cannabis. Nós temos aqui também que falar do tratamento de outras e outras doenças que podem ser utilizados aí com o princípio ativo da cannabis. A gente sabe que recentemente aí a gente teve a aprovação da Anvisa para a utilização desse tipo de produto no Brasil, porém, gente, como o Brasil não é um produtor aqui da cannabis, por questões legais e tudo mais, acaba que esse produto vem de fora e acaba ficando caro. Show de bola? Então, assim, só fazendo justiça aqui a quem de fato defende ali a liberação, não só por uma questão de recreativa e tudo mais, mas também por uma questão de necessidade. Show de bola? A gente fica brincando aqui, mas tem muita gente, talvez você que está acompanhando aí, conhece alguém que tem autismo e etc, que faz utilização desse tipo de medicamento ou produto. E aí, só fazendo aqui meu adendo. Valeu? A marcha para Jesus não tem nenhuma vedação, tá? Fernando, você que perguntou aí, não tem problema. Marcha para Jesus, porque não há nada que fere a Constituição Federal. Show de bola? Até que a gente teve outras manifestações também, da liberação do aborto, também não há crime nesse sentido. Beleza? Enfim, a manifestação para a liberação do aborto e etc e tal. Beleza? Show de bola. Então, tá aí para vocês, só para vocês entenderem o contexto das situações aqui. Continuando, é plena liberdade de associação para fins lícitos. Então, meu brother, nós podemos fazer uma associação? Podemos. Você pode participar da associação? Podemos. Você pode. Mas desde que a associação seja para fins lícitos, vedada aí de caráter paramilitar. Você vai fazer uma associação, fazer uma associação para o tráfico de drogas. Aí não pode, né? Vamos fazer uma associação para a gente vender droga aí na rua e ficar doidão. Não, mano, não pode, isso é proibido. Vamos fazer uma associação para vender arma aí, matar os outros na rua. Não. Então, sua associação tem que ser para fins lícitos. Fazer associação dos concurseiros unidos do Brasil. Não tem problema. Tem que ser para fins lícitos. Outra coisa que é vedada também é o seguinte: o que é vedado, gente? Tudo que é vedado no direito que é proibido. Defeso, vedado são sinônimos, é proibido. Outra coisa que é vedada é uma associação de caráter paramilitar. O que é uma associação de caráter paramilitar? Uma associação que tem características, que tem uma estrutura militar. Isso não pode. Agora, militares podem participar de associação? Podem. Não tem nenhuma vedação. O militar não pode participar de sindicato, mas a associação pode participar sem nenhum problema, não há vedação constitucional nesse sentido. Então existe, inclusive, a associação dos praças, a associação dos oficiais. Não há proibição do militar participar da associação, não. Beleza? Inclusive existe proteção veicular. Eu vou falar em proteção veicular, é uma associação. Em vez do cara pagar o seguro do carro, o cara paga uma proteção veicular que é um pouco mais barata, aquela coisa toda, não tem regulamentação ainda no Brasil, enfim. Aí, ali é uma associação, não tem problema. Então, cuidado com isso. Continuando. A criação de associação na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada interferência estatal em seu funcionamento. Então, meu brother, para criar uma associação e também criar uma cooperativa independe de autorização, mas obviamente você tem que preencher os requisitos estabelecidos na lei. Então, se eu vou criar uma associação, eu preciso estabelecer os requisitos estabelecidos na lei. O poder público vai olhar para a minha associação, vai olhar para ver se eu atingi os requisitos. Eu atingindo os requisitos, pronto, a minha associação vai ser criada. Então, não é questão de autorizar ou não. A questão é, preencheu os requisitos? Preencheu. Eu vou autorizar o funcionamento daquela associação. E o Estado não pode interferir no funcionamento da associação.
Não pode o Bolsonaro, por exemplo, que é o presidente da República, já vai falar assim, não, essa associação dos concurseiros unidos do Brasil, eu não estou gostando da forma que eles estão trabalhando, tem que mudar a forma, isso é interferência em seu funcionamento, isso não pode. É interferência estatal no funcionamento da associação, isso é proibido. Continuando, inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Gente, isso aqui é interessante, que é o seguinte. Perceba que nós temos 2 pontos aqui que são importantes e a gente tem que ficar atento a isso. Né? Primeira situação que a gente vem aqui é dissolver uma associação, e a segunda situação que nós temos aqui é suspender uma associação. Tanto para suspender, beleza? Tanto para suspender como para dissolver. O que é dissolver, professor? É acabar com a associação. É finalizar aquela associação. É excluir aquela associação. Tanto para dissolver como para suspender uma associação, eu preciso sempre de decisão do juiz. Não é do promotor, não é do delegado, não. É do juiz, ou seja, uma decisão judicial. Só que tem uma diferença muito grande aqui. Beleza? A diferença é o seguinte, moço, presta atenção. Aqui fala, ó, no primeiro caso. O que é o primeiro caso? O primeiro caso que está se referindo é dissolver. Se eu vou dissolver uma associação, eu preciso de uma decisão judicial transitada em julgado. Então vamos lá. Para suspender uma associação ou dissolver uma associação, eu preciso de uma ordem judicial. Ordem do juiz. Beleza. Só que o seguinte, quando eu falo de dissolver a associação, não é uma ordem judicial qualquer. Quando eu falo dissolver, tem que ser uma ordem judicial transitada em julgado. Então, posso falar o seguinte para você, que para eu suspender uma associação, uma simples ordem judicial já é o suficiente. Para eu suspender as atividades da associação. Agora, para eu dissolver, eu preciso de uma ordem judicial que é transitada em julgado. O que é uma ordem judicial transitada em julgado? É aquela que não cabe mais recurso. Esgotou os recursos. E no Brasil é assim, o juiz dá uma decisão, senta com recurso, depois senta com recurso, do recurso, e aí chega uma hora que esgota, que exaure, que acaba, que aí entra no trânsito em julgado. Beleza? Aquela decisão que não cabe mais recurso. Fechado? O Denner falando aí, pô, errei 6 questões na SUSEP só assistindo vocês aí, com fone no ouvido e trabalhando. Cara, parabéns. Muito boa explicação de cara aí. Acho que é do cara aí que você quer falar, né, brother? Que barbaridade, é o bicho mesmo. Tamo junto, Denner. Sucesso, meu querido. Brigadão mesmo. Era de Tchotchó, Teoflotone aí na área. Tava lá em Teoflotone esse final de semana, é. Cidade muito bacana. Choveu aí, né? Choveu aí esse final de semana. Na sexta, pro sábado ali, deu uma chuvinha bacana. É isso aí, José. Tamo junto, meu brother. Um abração pra você aí. Fechado? Beleza, pessoal. Vamos lá, continuando. Vamos continuar aqui. E aí nós temos outras situações aqui. Opa, pulei aqui, né? Pera aí, deixa eu só subir um negócio aqui que não... Continuar aqui. Eita. Vamos lá. Vamos pro 20 agora. Vamos lá? Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Então você, meu querido, não é obrigado a associar e nem permanecer associado em uma associação. Lindo demais. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicialmente e extrajudicialmente. Então a regra aqui é o seguinte: para uma sociedade, para uma entidade, melhor dizendo, associativa, poder te representar, seja na justiça, ou seja, extrajudicialmente. O que é algo extrajudicialmente? Fora do juízo, fora do judiciário, ou seja, nós estamos falando aqui da esfera administrativa, precisa de uma autorização expressa sua. Então, se você participa de uma associação, e meu brother, você quer que a associação entre na justiça
para você em uma determinada causa. Ela precisa de uma autorização expressa. Você assina um documento e dê poderes para aquela associação poder ingressar com aquela ação para você. Beleza? Então é isso que está falando aqui. Então a regra é essa, que para uma associação poder te representar, seja judicialmente ou administrativamente, precisa aí de uma decisão judicial. Desculpa, precisa de uma expressa autorização. Beleza? Recapitulando aí. Aí, cara, presta atenção. Até coloquei aqui, ó, Bisonhos. A regra é que, quando se trata de representação por parte da associação, sindicato, entidade de classe, é necessária a autorização dos seus associados para representação judicial ou extrajudicial. Porém, temos uma exceção. Cuidado com isso. Quando se trata de mandado de segurança coletivo, independe de autorização dos seus representantes. Então vamos lá. Quando a associação tiver que entrar com mandado de segurança coletivo, é coletivo, não individual, não precisa de autorização dos representantes, ou seja, dos associados. Isso está onde? Está aqui na súmula do STF, que fala o seguinte, ó. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização. Beleza? Então, isso é um ponto importante aí que eu quero que você preste atenção. Para qualquer outra decisão, para qualquer outra ação judicial, eu preciso sim de autorização dos meus associados. Agora, se for mandado de segurança coletivo, eu não preciso de autorização expressa dos meus associados. Combinado aí? Tudo tranquilo, pessoal? Deixa eu fazer um negócio. Será que vocês estão entendendo essa matéria aqui mesmo, brother? Vocês estão entendendo? Galera de Pernambuco. Estamos para Pernambuco aí, né? PM Pernambuco vai sair. Se Deus quiser. Vocês estão entendendo? Só fala aí para mim, brother. Impetração é impetrar, entrar. Para eu poder entrar. Impetrar. Ó, pra você ver. Entrar. Aí você tem que tomar cuidado, né? O cara fala assim, vou impetrar em você. O cara vai entrar em você. Cuidado, né? Isso é perigoso. Então deve... Não, é perigoso. Então você tem que ficar atento com isso. Beleza? Show de bola. Tranquilo? Suave na nave, excelente. Valeu, galera de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Bacana. Barbaridade, tchê. Trilouco essa aula, né? Assim que você fala? O guri é bom demais. O guri é bom. Né? Tem coisa que é só o gaúcho, mano. Coisa que é só do gaúcho. O cara vê um semáforo. Sabe como é que eu chamo de semáforo lá? Chama sinaleira. Vê se eu tô mentindo. É, o gaúcho é bom demais. Tranquilo, show de bola. Vamos continuar então. Vocês estão suaves aí, estão tranquilos. Qualquer coisa, manda que a gente repete a parada aqui. Não tem problema. Estamos aqui hoje pra você. Beleza? Galera de Mato Grosso. Loane, Mato Grosso aí. Araguaia, Mato Grosso, tamo juntos. Um abraço. Morro do Chapéu, Bahia. Não, isso não existe, não. Cidade de Morro do Chapéu? Tamo juntos. Vamos lá, ó. Fernandinha, então presta atenção, ó. Continuando o inciso 22. 22. Fala o seguinte, ó. É garantido o direito de propriedade. Você pode ter uma propriedade. Aravi, eu posso, mas o dinheiro que me falta. Ok, mas você pode ter uma propriedade. Quer ter uma casa, um carro. Não tem problema. Beleza? Uma fazenda. Não tem problema, meu brother. Você pode ter. Show? Só que é o seguinte. Continuando embaixo, ó. No 23. A propriedade atenderá a sua função social. Que diacho é função social? Quando você, presta atenção, quando você compra uma propriedade, você compra uma casa. Essa sua casa tem que atender a função social. Como assim atender a função social? Você tem que pagar IPTU dessa casa. Você vai ter que manter seu quintal limpo. Porque, cara, imagina, você comprou uma casa e essa casa ficou lá abandonada por anos e anos e anos e anos. O que vai acontecer? Essa sua casa, o Estado pode vir, por exemplo,
e desapropriar você. É uma possibilidade. A gente vai falar sobre isso aqui. Então você tem que cuidar daquele seu bem. Tem uma galera galera vermelha também, não sei se você conhece. Tem uma galera vermelha que o cara compra uma terra, mas aí ele chama aquela terra de improdutiva. Ou seja, o cara não está produzindo aquela terra é uma terra abandonada. Tem um IPTU caríssimo lá, o cara nunca pagou, no caso aí, vai pagar o IPTU como se fosse o rural, mas enfim. Ele não paga ali os impostos ali devidos àquela terra. Tem momentos que até mesmo o valor que ele deve de imposto é maior do que a própria terra. Aí vem aquela galerinha de bandeira vermelha e enfinca lá uma bandeira vermelha naquela terra e fala assim, essa terra é minha. Qual a justificativa deles? É que essa propriedade não está atendendo a função social. Mas um detalhe, gente, não quer dizer que isso é legal não, tá? Não quer dizer que isso é dentro da lei não. Não quer dizer que a lei permite que um cara chega lá, bota a bandeira e fala que é minha não. Ah, não está atendendo a função social, essa casa é minha aqui. Não é assim não. Mas entenda que quando eu falo que não está atendendo a função social, quer dizer que o cara não está pagando imposto, quer dizer que o cara não está cuidando daquele bem como ele deveria ser cuidado. Então, quando você compra um carro, você compra uma moto, se você não pagar o IPVA, a polícia vai parar lá, o que ele vai fazer? Vai apreender o veículo. Por quê? Justamente porque não está atendendo a função social. Beleza? Então, cuidado com isso aí. Inclusive, eu até coloco aqui no meu material, ó, invasão de domicílio arbitrário. O que é isso? O cara vai lá e invade seu domicílio do nada, sem observar a lei. Isso obviamente é um ato ilícito, isso viola a Constituição Federal e viola também outros princípios legais. Vamos lá. Outro ponto aqui que eu quero deixar um destaque aqui para vocês. Daqui a pouco a gente vai falar isso sobre a expropriação de propriedade decorrente do tráfico de drogas. Quem fez o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais cobrou esse assunto e eu falei em sala de aula isso. Foi um assunto que extrapolou um pouquinho o que estava na Constituição Federal e os caras, muita gente ficou aí perdido, não sabia. Quem é meu aluno não ficou perdido, porque eu já expliquei em sala de aula. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Pode ficar tranquilo que daqui a pouco eu vou voltar em outros detalhes aí que a gente vai aprender agora sobre desapropriação por necessidade, utilidade ou interesse social. Beleza? Cara, você tem sua casa lá. Beleza? Você tem sua casa. Tô falando beleza toda hora hoje. Então está foda. Mas você tem sua casa lá. Aí, cara, a casinha que seu pai morou, uma casa que seu pai... Presta atenção. A casa que seu avô morou, que seu pai herdou e depois passou para você. Pra você ver. A casa que meu pai morou, a casa que meu avô morou, que meu pai herdou e passou pra mim. Ó, pra você ver. Deu até música o negócio aqui. Você tem aquela casinha bonitinha, gostosa, maravilhosa. Chega o Estado, vilão, malandrão, pilantra. O Estado, ele chega e fala assim, ó. Gostei de sua casa. Que casa legal. Que casa bacana. Aí o Estado chega e fala assim, não, a partir de hoje essa casa é minha. O Estado pode fazer isso? O Estado pode chegar lá e pegar a sua casa e falar assim, a partir de hoje essa casa é minha? O Estado pode fazer isso. Por quê? Isso é uma coisa chamada, pessoal, supremacia do interesse público sobre o privado. O interesse público, o interesse do Estado, ele está acima do que o interesse privado, o interesse nosso. Você só está pensando assim, não, minha casa era do meu avô. Só que, cara, o Estado, quando eu falo Estado aqui, é o poder público, ele está preocupado com os benefícios que vai ter quando ele desapropriar ali você. Então o Estado vai olhar assim, essa casa fica uma casa legal pra gente destruir ela e fazer uma rua em cima dela aqui. Essa casa é legal pra gente pegar ela e transformar em uma escola, uma creche. Olha que bacana. E essa casa é uma casa legal pra gente destruir ela e transformar num hospital. Olha que coisa linda. Então a gente vai falar aqui agora da desapropriação por necessidade, utilidade ou por interesse social, que eu costumo dizer aqui que é a desapropriação, ó, anota isso, por NUI, necessidade, utilidade e interesse social. Beleza? Então o Estado ele pode desapropriar você por necessidade, utilidade ou interesse social. Como que funciona essa desapropriação? Primeiro, tem que ser uma indenização mediante justa e prévia indenização. Ou seja, o Estado vai olhar a sua casa e falar assim, essa casa vale quanto? Vai pegar os corretores, né, e tal, ali da região,
E aí, pô, essa casa é avaliada em 200 mil. Beleza. E isso aí é o valor da casa. Então o Estado vai ter que pagar o valor da casa, que chama-se indenização justa. E essa indenização tem que ser paga em dinheiro, gente. Beleza? Tem que ser paga em dinheiro. Pode pagar em cheque? Não. Pode pagar com o título da dívida agrária? Não. Com o título da dívida pública? Não. Com o título da Caixa minha? Não. É isso que eu ia falar com você. Tá errado. Vai pagar você em dinheiro. Em cash. Vai cair dinheiro lá no seu bolso. Beleza? Tô falando beleza pra caralho. Para falar beleza hoje. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então perceba o seguinte. Isso aqui, gente, é a necessidade. Essa desapropriação aqui é por necessidade, utilidade ou interesse social. Professor, existe outras formas de desapropriação? Existe sim. Perceba aqui e fala, ó. Salvo nos casos previstos nessa Constituição. E a indenização ela também tem que ser prévia. Ou seja, eu pago primeiro para depois desapropriar o cara. A Tassiane aí foi perfeita na colocação dela. Eu pago primeiro para depois desapropriar o cara. Bacana? Mas, professor, existe outras formas de desapropriação? Existe. Uma forma de desapropriar o cara... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei não. Mas tá lá em cima. Uma forma de desapropriar o cara, pessoal, aqui, ó. Uma forma de desapropriar o cara é o cara que planta maconha, planta cannabis na terra dele. O cara tem uma fazenda. O que é glebas, né? Fala das glebas. Glebas é terras. Sinônimo de glebas é igual a terras. Tá? Não tem segredo nenhum. Então, às vezes fala assim, ó. A glebas para o cultivo de cannabis. É uma terra para o cultivo de cannabis. Beleza? Então, quando eu falo aqui, ó, expropriação de propriedade decorrente do tráfico de drogas e exploração do trabalho escravo. Meu brother, o cara tem uma terra, tem uma gleba para plantação de maconha. O que o Estado vai fazer? O Estado vai desapropriar esse cara. E aí, às vezes, você vai ver com outro nome. Vai ver o nome assim, ó, expropriar. É a mesma coisa, moço. Falar expropriar. É expropriar porque eu vou tirar o cara de lá e não vou pagar indenização para ele. Por isso que eu falo expropriar. Mas é a mesma coisa, é uma hipótese de desapropriação. Então, eu vou ter que pagar indenização pro cara? Obviamente não. Não. O que vai acontecer com essa terra? Essa terra vai ser do Estado. O Estado vai pegar essa terra para ele. Preciso pagar o dono da terra? Não, nesse caso não. Porque o cara está fazendo um cultivo ilegal de plantas psicotrópicas. Davi, e se aquela terra é utilizada para poder ali... Infelizmente, isso acontece no Brasil. Davi, se aquela terra for utilizada para exploração do trabalho escravo, vai poder desapropriar o cara? Vai. Desapropriar a terra do cara? Sim. Vou pagar indenização para ele? Não. Beleza? Então fica atento com isso. Bacana? Fica atento com isso. Então, aquela propriedade que é utilizada para o cultivo ilegal de de plantas psicotrópicas ou para o trabalho, exploração do trabalho escravo, pode haver uma expropriação dessa terra sem indenização. Então, isso é um ponto importante que merece destaque. Um ponto assim que vocês têm que ficar atento aí, gente. Hoje em dia, a gente sabe que a escravidão, como acontecia alguns anos atrás, ela não acontece nos tempos de hoje, não da mesma forma. Pelo menos no Brasil, né? Só que no Brasil acontece uma coisa chamada trabalho análogo à escravidão. O que é um trabalho análogo à escravidão? Tô com uma propriedade rural lá agora, vou chamar o Melo para trabalhar lá. Só que o Melo, ele tá com uma dívida. O Melo me deve lá 5 mil reais. Só que eu cobro um juros absurdo do Melo. E eu falo assim, ó, Melo, ó, cara, todo o seu trabalho aqui, que você trabalhar, eu vou pegar parte dele para pagar a sua dívida. Só que o Melo, ele mora na propriedade também, ele mora na fazenda também.
Então eu cobro a moradia e a comida dele. Então no final das contas o Melo tá trabalhando de graça. E o Melo, eu cobro um juro tão absurdo do Melo que ele nunca vai conseguir pagar. Isso pode ser considerado trabalho análogo à escravidão. Beleza? Trabalho análogo à escravidão. Então às vezes a gente olha só escravo e pensa, mas hoje não tem. Aquilo. Tem muito no Brasil ainda. Somente em áreas de garimpo e tudo mais. Isso é muito comum. Na Bahia teve um caso recentemente, inclusive, aí, que causa tristeza, traz indignação, um ser humano que tem coragem, aí em pleno século XXI, fazer uma coisa dessa. Mas a gente não espera nada do ser humano, né? Que o ser humano é a pior raça que você puder imaginar nessa face dessa terra. Beleza? Então ficar atento com isso. Inclusive, o Luciano falando, carros, né? Qualquer bem, tá, gente? Qualquer bem utilizado ali pelo tráfico de drogas pode ser expropriado. Show? Então isso aqui é um ponto importante. E aí, só uma observação aqui, ó. Isso aqui é o que está lá na Constituição Federal. Ó. O que a Constituição Federal fala no seu artigo 243? Fala assim, ó, as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde foram localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e programas de habitação popular sem qualquer indenização ao proprietário, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observando o que couber o artigo 5º e tal da Constituição Federal. Então, perceba que se aquela terra é utilizada para plantação de um cultivo ilegal ali, de plantas psicotrópicas, né, plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo, aquela propriedade será desapropriada e ela vai ser utilizada para a reforma agrária. O que é reforma agrária? Ou então, né, programa de habitação popular. Existe hoje, há um tempo atrás existia lá Minha Casa, Minha Dívida, você lembra daquele programa? Hoje já tem, acho que é Casa Verde e Amarela. Então são programas de habitação popular. Então, aquela casa lá, aquela propriedade rural, por exemplo, pode ser dividida ali em partes e vai dar para aquelas pessoas que necessitam, que querem trabalhar, que querem ganhar, que querem ter o seu sustento ali da terra e tudo mais. Isso que é reforma agrária. Beleza? Isso que é considerado aí reforma agrária. E aí o parágrafo 1 fala, todo e qualquer bem de valor econômico, perceba que é todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, da exploração do trabalho escravo, será confiscado e reverterá ao fundo especial com destinação específica na forma da lei. Show? Beleza. Então tá aí para vocês a informação aqui importante. Tem outras formas Tem outras formas de desapropriação, além dos que eu falei com você. Eu falei desapropriação por necessidade, utilidade e interesse social. Eu falei também da expropriação aí de, o cara que tem ali, está fazendo ali o tráfico, explorando tráfico de drogas e o trabalho escravo. Mas tem uma terceira forma de expropriação, gente, que é a situação que a gente vai ver aqui agora. Beleza? Que a gente vai ver aqui agora. Qual é a situação? Aqui, ó. Vamos lá, ó. Aqui para vocês, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Para o poder público e seus delegados, por utilidade, necessidade pública ou ainda por interesse social, mediante prévia e ajuste de indenização em dinheiro, tal, o que a gente viu. Aí vamos lá. Salvo as exceções constitucionais. Quais são essas exceções? Vamos lá. De pagamento em título de dívida pública em emissão previamente aprovado pelo Senado Federal, nos casos de área urbana não edificada, subutilizada ou não utilizada. Isso aqui eu vou explicar o que é. Gente, quando o cara ele tem uma terra, presta atenção. Eu não entendi nada que você leu, não tem problema não, só entendo o que eu vou explicar. Quando o cara ele tem uma terra que é chamada terra improdutiva, que é o exemplo que eu dei anteriormente para vocês, o cara não produz nessa terra e existe uma dívida muito grande nessa terra, etc. Tal, o que o Estado vai fazer? O Estado pode promover uma coisa chamada reforma agrária, que é pegar aquela terra lá, dividir em partes e distribuir para as pessoas. Então, essas terras improdutivas, o cara vai receber indenização? Ele vai. Se eu tenho uma terra improdutiva e o Estado utilizou essa terra para a reforma agrária,
eu tenho o direito de receber indenização. Mas como será essa indenização? Será com títulos da dívida agrária. Títulos da dívida agrária. Beleza? Então, se eu tenho uma terra que é improdutiva, como é que é a minha indenização? Ela é em dinheiro? Não. Ela é de títulos da dívida agrária. Show? Então, isso é um ponto importante aí que merece destaque. Que não vai ser aprofundado tanto assim não, mas vai te perguntar como é que é pago. Beleza? Como é que funciona esse pagamento. Continuando aqui, ó. No 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurar ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Aqui é um ponto importante. Aqui nós estamos falando não de desapropriação, a gente está falando aqui de utilização de bem particular. Na situação de iminente perigo, pode ser utilizado bem particular. O que é isso? Galera de Belém, presta atenção. E eu vou te falar uma coisa. Esse ano eu vou conhecer Belém, moço. Tenho vontade de conhecer Belém. Não conheço. Sinceramente, não conheço, mas vou conhecer. Mas vamos lá. Você é policial. Você tá na perseguição policial, vai pegar o vagabundo, o bandido. Cara, você olha pro lado e pro outro. Você tá sem carro, você tá a pé ali. Você vê o vagabundo tal, roubando ali uma loja. Esse vagabundo, ele, logo em seguida, ele assalta um carro, beleza? E foge em perseguição. Você olha para um lado para o outro, você não tem viatura, você não tem nada. O que você faz? Você pega aí entra filme americano. Já assistiu filme americano de policial? Quanto você assistiu? Você vai pegar o seu distintivo, meu brother. Você para no meio da rua, pega o seu distintivo e aponta e fala assim, ó, polícia! Parado, polícia! Primeiro carro que aparece, você fala assim, ó. Você pega, tira o cara que tá lá igual GTA, você tira o cara que tá ali naquele carro e você começa a correr em perseguição àquele vagabundo. Perceba que você tá usando um carro particular para poder ir atrás ali daquele indivíduo. Que instrumento o Estado está utilizando aqui? É o uso de propriedade particular. Perceba que nesse caso é uma situação de iminente perigo público. Se você não pega o carro lá e corre atrás do cara, pode ser que vai acontecer algo pior lá na frente. Então, você pode fazer isso. Não estou indicando você fazer isso porque vai ser uma merda depois, tá? Mas tudo bem. Poder pode. Aí nós temos que ficar atento ao seguinte. Quando o Estado ele usa uma propriedade particular, numa situação de iminente perigo público, há uma possibilidade de indenização? Sim. Só que tem um detalhe. Em toda situação vai ter indenização? Não. Somente vai ter indenização se houver dano. No caso, o cara vai pegar um carro de particular para perseguir o vagabundo, vai ter o dano da gasolina, do pneu, do tempo que o cara perdeu ali, enfim, vai ter algum dano ali, com certeza. Então, nesse caso, vai ter indenização. Só que a indenização, pessoal, ela é ulterior. O que é algo ulterior? Ou seja, a indenização ela vai ser depois. Não é antes, não. Imagina. Você vai perseguir o cara e fala assim, meu Deus, quanto que vai ser aqui? Pera aí, toma aqui R$2.000. Não. É muito burro você pensar uma coisa dessa. Primeiro você vai usar o bem particular, depois vai calcular o dano e se houve o dano, né? Você vai pagar a indenização. Davi, se não houver dano, aí não há que se falar em pagar a indenização. Beleza? Somente vai pagar a indenização se houver dano aí. Aconteceu isso também, gente, na época da pandemia. Teve alguns municípios que não teve condição aí de medicamentos e tudo mais. Faltou, né, leite de hospital, faltou medicamento, faltou uma série de coisas. O Brasil ficou um caos, o mundo inteiro, na verdade. O que o prefeito, alguns prefeitos fizeram, justamente ia lá com o PROCON, aonde? Em farmácias, e pegava os produtos que estavam ali na farmácia, levava os produtos para ser utilizado. Poderia fazer isso? Poderia. Não tem problema nenhum em fazer isso, só que tem um detalhe. Nesse caso vai ter indenização, só que a indenização vai ser depois. Quando essa farmácia vai receber indenização? Não sei, mano, vai demorar uns 50 anos. Mas um dia ela recebe. Beleza? Mestre, em caso de perseguição, vagabundo colide em veículo particular, o Estado arca com os custos? Não, de maneira nenhuma. Beleza? Agora, tem que analisar o seguinte, existe uma coisa chamada responsabilidade civil do Estado. Se aquele dano, aí vai ser analisado o seguinte, se não foi provocado pelo policial, aquele dano ali, ou seja, pelo Estado, não há que se falar de pagar a indenização. Se for um dano que há
que foi provocado pelo Estado, aí sim tem ali o direito da indenização. Isso aí vai ser vai ter, cada situação é um fato aí, mas não é, o fato vagabundo já bateu que tá na perseguição, o Estado vai ter que pagar. Não é assim. Beleza? Então tem que ficar atento a esses detalhes. Gente, obrigado. Finalizamos por aqui. A gente vai ter a parte 3 dessa aula. Se você gostou, já mete o like aí. E se você não me conhece, tá chegando agora, não me segue no Instagram, vai lá no Instagram e coloca assim, ó, Professor Davi Ferraz. Eu terei o maior prazer em te ajudar, aí te auxiliar nessa jornada. Fechado? Combinado? Tamo juntos então? Gente, obrigado, ó. Filhão, aqui é monstro, tudo nosso e nada deles.